O Eduardo Bolsonaro está morrendo de medo que o relatório da PF chegue até as mãos do Trump e ele seja desmascarado. A Polícia Federal encontrou uma mensagem do Eduardo Bolsonaro falando para o Bolsonaro de que ele rezasse para que determinado documento não chegasse até a inteligência dos Estados Unidos e a inteligência repassasse para o Trump. Infelizmente, a polícia não conseguiu restaurar esse documento, esse arquivo que foi deletado, mas já é um sinal de que ele fez alguma coisa que tentou trapacear com os próprios Estados Unidos e que se ele for descoberto, pronto, acabou o plano. Além disso, ele também citou nesta mensagem que tem gente dentro da Casa Branca já incentivando o Trump a virar a página do Brasil, a deixar o Brasil de lado, que já deu o que tinha de dar. Ou seja, se já há um cansaço por parte de membros da gestão Trump com o assunto sanções ao Brasil, imagine se eles descobrirem que o Eduardo Bolsonaro trapaceou com eles. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que cada dia que passa fica mais emocionante. E hoje o Eduardo Bolsonaro teve a capacidade cínica dele de tentar associar criminosamente o Alexandre de Moraes ao assalto que teve na casa da sua mãe e dos seus avós. Ele postou o seguinte nas suas redes sociais: bandidos sequestraram meus avós e minha mãe. Ordens de Alexandre de Moraes. Os bandidos entraram na casa da mãe dele, dos avós lá no Rio de Janeiro, atrás de dinheiro, porque segundo os bandidos, o Bolsonaro mandava dinheiro pra lá. Passaram uma hora lá com ele sequestrado, mas acabou não dando em nada, levaram só a joia. E aí depois de narrar toda a ocorrida, ele escreve o seguinte: tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguição de Moraes, que expõe nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar? O Eduardo devia questionar era a polícia militar do teu aliado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Se isso aconteceu na casa da sua mãe e dos seus avós, é porque o Cláudio Castro não está dando conta de garantir a segurança de todas as pessoas do Rio de Janeiro. Simples assim, meu querido. E hoje ficou evidente mais um racha dentro do bolsonarismo, tá? O Paulo Figueiredo gravou um vídeo hoje criticando um suposto acordo que tentaram fazer com o STF para amenizar a punição ao Bolsonaro, tá? Segundo ele, o Gilmar Mendes conversou com o Bolsonaro e a galera do time do Bolsonaro propôs a ele que a pena do Bolsonaro fosse de apenas um ano em prisão domiciliar e eles garantiriam que eles nunca iriam atrás de reverter a inegibilidade do Bolsonaro. Além também de dar uma pena mais branda para todos os envolvidos na trama golpista, né? Só que obviamente esse acordo não foi aceito pelo STF e ele ficou revoltado em saber que o Bolsonaro era um dos, juntamente com o Tarcísio, era um dos que estavam dispostos a aceitar esse acordo. O mais bacana de perceber esse racha no bolsonarismo, essa crise interna de uns falando mal dos outros, porque isso é um sinal evidente de que o bolsonarismo está definhando. O barco está afundando e os ratos estão todos pulando, inclusive o comandante do navio, que é o Bolsonaro. O político que nas horas vagas trabalha como pastor, o Silas Malafaia, está revoltado porque tem alguns evangélicos criticando a quantidade de palavrões que ele fala. Abre aspas para ele: é verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas. Te vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida, um palavrão, ou pensou só em você pensar? Não precisa falar não, você está pecando. Além de assumir que fala palavrão, ainda chamou os evangélicos que o criticaram de hipócritas, porque segundo ele, foi divulgado na imprensa uma mensagem que era privada, que segundo ele seria crime. Que esses mesmos que o criticaram por conta dos palavrões, não saíram em defesa dele por ter sido exposto a uma conversa íntima dele com o Bolsonaro. Só um breve esclarecimento: as mensagens, trocas de mensagem que foram divulgadas na imprensa não foi vazamento, tá? Foi a quebra de sigilo do inquérito que ele é investigado juntamente com o Eduardo e o Bolsonaro. É uma investigação pública feita por uma entidade pública e tem total amparo legal nessa divulgação. O ministro Alexandre de Moraes solicitou a extradição do seu ex-assessor, que foi denunciado pela PGR, que está lá na Itália. Ele foi denunciado pela PGR porque ele tentou obstruir as investigações divulgando mensagens confidenciais do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Lembra daquelas mensagens divulgadas pela Folha de São Paulo, pelo mesmo jornalista que divulgou as mensagens da Vaza Jato? Pois bem, foi ele que cedeu os arquivos para a imprensa. Porém, não havia nada de ilegal nas conversas divulgadas, mas o ato dele divulgar e entregar, aí sim é crime. Gente, os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão satisfeitos com a presidente do Banco do Brasil, por três motivos, aliás. O primeiro é por ela ter proposto que os ministros sancionados pelos Estados Unidos abrissem uma conta bancária nas cooperativas de crédito para poder continuarem movimentando suas contas, tá? E o segundo porque o Banco do Brasil, além de ter cancelado o cartão do ministro Alexandre de Moraes de bandeira norte-americanas, ainda deixou vazar essa informação na imprensa. Ou seja, eles estão insatisfeitos porque mostram uma total rendição da presidente do Banco do Brasil
a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Além disso, eles reclamaram que ela não agiu a tempo, com antecedência, para trazer soluções para isso. Por falar em Banco do Brasil, vocês ficaram sabendo, mas o Banco do Brasil acionou a Advocacia Geral da União para processar os bolsonaristas, incluindo os famosos, nas redes sociais, por divulgarem mentira de que o banco ia reter o dinheiro de todos os correntistas após o banco ser sancionado pela Lei Magnitsky por não cancelar a conta do ministro Alexandre de Moraes. Só recapitulando o que eu já disse ontem, os Estados Unidos não têm poder para excluir o Banco do Brasil ou qualquer banco brasileiro do sistema SWIFT, tá? Então essa informação, ela não procede. E vamos de rapidinho para finalizar. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue a aplicação de 694 milhões de reais em emenda PIX que não tiveram o plano de trabalho apresentado. Ou seja, a PF vai investigar deputados e senadores que receberam emenda PIX e não prestaram conta de onde esse dinheiro foi aplicado.